Olá, mais um vídeo do nosso canal e hoje eu vim falar assim para vocês uma experiência que eu tive há pouco tempo sobre a questão da casa, né? Eu confesso para vocês que eu tenho muita dificuldade com questões a ser dona de casa, a todas as funções que tem numa casa para se fazer, mesmo com o esposo que ajuda, ainda assim o meu ver ainda fica pesado para mim todas as coisas que eu faço. E desde o ano passado eu tenho passado uma dificuldade na mente mesmo sobre essa questão do fardo, né? Porque eu sempre quis trabalhar com o que eu trabalho hoje. Eu não imaginava como seria, eu não tinha ideia de como seria. Juro para vocês que eu pensava que seria mais fácil lidar com essas questões. Só que, em algum outro vídeo eu já falei sobre isso, mas tudo para mim foi muito rápido. Eu tive filho, eu namorei, tive filho depois que eu fui casar. Eu inverti as ordens das coisas e foi tudo muito rápido para mim. Eu nunca tive um relacionamento tão longo, eu nunca tive filhos, então tudo veio à tona assim mais rápido. E eu sempre tive dificuldade nessa questão por causa da minha criação mesmo, com tudo que eu já vivi, com tudo que eu já passei, algumas dificuldades, algumas limitações em questão ao casamento, em questão a ser mulher. Eu tive crise de identidade. Foi o próprio Deus que cuidou da minha identidade, que cuidou de mim por dentro, cuidou da minha autoestima. Então, eu tenho realmente propriedade para falar sobre esse assunto. E eu sempre quis ser realizada nas coisas. Eu queria muito ser realizada. Não ter muito dinheiro, ser rica, milionária. Eu quero, na verdade, fazer diferença, edificar as pessoas, principalmente minha família. E eu, assim que eu casei, eu achei muito pesado todas as funções que uma mulher tem. Uma mulher e uma mãe tem, e uma mulher também que trabalha fora. Era o meu sonho viver o que eu estou vivendo hoje, só que eu não sabia que seria tão pesado. Então ficou muito pesado para mim, eu tive muitas dificuldades no meu casamento, eu tive muitas dificuldades, não só no meu casamento, mas fora também, no meu âmbito de trabalho, com as pessoas, com os meus pais. Foi um momento bem difícil para mim. Lidar com todas as coisas, lidar com cada função que eu tenho. E essa semana eu estava lavando louça e eu senti a presença do Espírito Santo e foi bem forte para mim porque eu entendi algumas coisas que demorou muito para que eu entendesse. E basicamente é o que eu quero falar para você aqui hoje. Deus também trabalha na simplicidade. Nosso Deus é um Deus de excelência. E esse vídeo é para você que está se sentindo sobrecarregada, assim como eu estava me sentindo. Esse vídeo é para você que acha que, mesmo com a ajuda do seu esposo, com tudo que você faz, ainda fica pesado. E o que eu tenho para te falar é: Deus trabalha nas coisas simples também. Você também pode glorificar a Deus nas suas atividades domésticas. Eu demorei muito para entender isso, porque eu nunca gostei das funções que uma esposa e dona de casa e mãe tem. Algumas pessoas tiveram o privilégio de ter babá, de ter uma diarista, mas isso não é o meu caso, mesmo com as condições ficando melhores, eu ainda não consigo ter alguém que me ajude. Então eu sou a pessoa que faz as coisas, meu esposo também, mas a mulher, ela tem não sei se eu posso dizer isso, se é um poder que a gente tem de dar conta das coisas mais do que dos homens. Eles lidam com as coisas mais pesadas e nós com as coisas que nós fomos chamadas para fazer. Só que eu demorei muito para entender isso. E enquanto isso, meu casamento balançou várias vezes. E nesse dia que o Espírito Santo chegou perto de mim, eu entendi algumas coisas. E a primeira
foi essa, sobre a simplicidade. Deus trabalha no dia a dia. O nosso Deus é um Deus cuidadoso. Então, Deus não te fez para você ser dono de casa, viver na beira do fogão, cozinhando, mas também, por que não? Né? É até difícil para mim falar isso, porque, como eu já disse no início do vídeo, a criação de cada pessoa é diferente. Então, meu esposo foi criado diferente e eu fui criada de outro jeito. Eu vi coisas que ele não viu e ele viu coisas que eu não vi. Então, sempre no início do casamento, essas coisas, essas diferenças sempre acontecem, esses atritos sempre acontecem para testar nosso caráter, a verdade é essa. O meu casamento foi o maior teste de caráter que eu já tive em toda a minha vida. E nesse dia específico, eu entendi que Deus queria falar comigo, porque não precisa ser pesado, não precisa ser sobrecarregado. Deus te chamou para ser feliz em todas as áreas da sua vida. Eu não consigo acreditar que não possa existir um equilíbrio onde a gente consiga ter paz em todas as áreas. Eu acredito muito nessa perspectiva que a gente consegue sim ter paz em todas as áreas. Também depende de você deixar-se ser trabalhada pelo Espírito Santo. É muito difícil. É muito difícil para mim, por causa do meu temperamento. É muito difícil pode ser muito difícil para você lidar com o jeito do seu esposo. Pode ser difícil também lidar com as coisas que Deus te pediu para fazer. E se você estiver sobrecarregada, a primeira coisa que você precisa fazer é falar com Deus. Deus te conhece, Deus é o único que sabe o que você está sentindo, Deus é o único que não vai te julgar, Deus é o único que não vai te acusar de nada. Então, a primeira pessoa que você deve desabafar é Deus, e Ele sempre vai te dar uma estratégia. Peça estratégia ao Senhor. E, basicamente, era isso que eu queria falar para vocês. Nesse dia, eu percebi que as coisas de casa têm que ser feitas. E por que não com amor? E por que não para a honra e glória de Deus? Deus, a gente também pode glorificar a Deus em casa, onde ninguém está vendo. É onde que mais Deus quer trabalhar, é no nosso lar. Porque eu aprendi isso pela dor, que é, se você não cuida da sua família, dos que são seus, você não vai conseguir sustentar a sua máscara lá fora, ou você não vai conseguir equilíbrio em nada. Isso não é bom. Eu percebi isso da pior maneira, né? O meu casamento quase acabando. Graças a Deus ele mudou a minha postura. Então, mulher, você que está se sentindo como eu estava me sentindo, peça a Deus para mudar suas estruturas primeiro. E com certeza, pode ter certeza que o Senhor vai mudar a estrutura da casa inteira. Nós mulheres temos o poder de mudar o ambiente. Foi Deus que deu isso para nós. E eu percebi isso faz pouco tempo. Então, como uma pessoa que não quer que você passe o que eu passei, estou aqui, amando do meu Deus, dizer para você, fica calmo com todas as coisas que estão acontecendo. Algumas coisas pesadas ainda precisam ser feitas por você, porque talvez Deus te chamou para isso mesmo. Talvez Deus te chamou para o bastidor. Deus te chamou para ficar nos bastidores mesmo, entendeu? E eu creio muito nisso, que Deus vai trabalhar com você primeiramente no seu lar, e depois Ele vai te usar para outras coisas, né? Tem muitas bases bíblicas aqui para eu te definir isso, mas eu quero falar o que passou, o que foi que aconteceu comigo mesmo. E assim como eu tive essa experiência boa de sentir o Espírito Santo enquanto eu estava fazendo uma coisa normal do dia a dia, não pense que Deus só aparece na igreja, que você só vai sentir Deus se você orar ou cantar também, mas Deus é um Deus de cuidado, um Deus de amor, e Ele quer relacionamento. Cada vez que você se aproxima da vontade de Deus, mais perto de Deus você fica e mais parecida com Deus você fica. Então, eu espero que isso te encoraje a levar as coisas domésticas com outros olhos,
Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E até o próximo vídeo.